Você já observou como que é comum as pessoas criticarem umas às outras na nossa sociedade? Mas que às vezes para fazer um elogio sincero é uma luta. E sabe qual é a ironia disso? É que as pessoas que têm o hábito de criticar, essas palavras negativas fazem mal primeiro para ela mesma. Porque as palavras entram dentro dela antes dela exalar elas. Pois é. Vamos entender um pouco mais sobre isso e aprender como impedir que essas ervas daninhas entrem dentro de você. Saudações, peregrino. Bem-vindo mais uma vez ao Casendo, onde falamos sobre o Código da Liberdade emocional, espiritual e financeira. Eu sou o Dom Delacour e vamos para mais um vídeo da série Pergaminhos, onde estamos no pergaminho número 2, tratando do tema amor, o princípio do amor. Para começar, eu quero ler um trecho do livro, que trata justamente sobre esse tópico. Observe. Cavarei fundo buscando razões para aplaudir. Jamais arranjarei justificativas para maldizer. Quando tentado a criticar, morderei a língua. Quando me decidir a elogiar alguém, falarei alto acima dos tetos. Para parafrasear esse texto que eu li, eu quero mencionar também sobre o livro o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. É um livro que comenta algo parecido, só que no lugar da crítica, ele coloca a ênfase na correção. Ok? Bom, vamos entender um pouco sobre isso. Quando você tem o hábito de criticar as pessoas, peregrino, você começa a alimentar dentro de você hábitos muito ruins. E não é só na parte da crítica. Você começa a ter o hábito de sempre ver o lado negativo da vida. Começa a observar o lado ruim de tudo que você faz. Mas, como eu disse, fazendo um paralelo aí com a correção, quando você acaba corrigindo, você está em alguma posição, ou de liderança, ou pai, ou mãe, ou enfim, uma situação onde você tem um certo poder, uma certa autoridade, e você critica, faz a correção de forma explícita, de forma pública, na frente de outras pessoas, isso causa muitas consequências negativas. E não é bom para nenhuma das partes. Vou citar um exemplo. Em relação a um encarregado e um funcionário. Imagine que aconteceu uma situação onde o funcionário cometeu um erro ou agiu de forma errada, de acordo com a perspectiva da empresa. Aí o encarregado vai lá e recrimina ele, corrige ele na frente de todo mundo. Isso vai gerar muitos efeitos negativos. Vai deixar o funcionário para baixo, vai gerar aquele sentimento ruim no meio da equipe e por aí vai. Vou citar um segundo exemplo, que esse daqui, olha, esse aqui é mais complicado, que é o que acontece muitas vezes entre uma mãe ou um pai e o seu filho ou filho. Vamos pegar aí mãe e filho. Peregrino, quando isso acontece entre uma mãe e um filho, quais as situações que costuma acontecer isso? Quando a mãe corrige o filho na frente das pessoas, de pessoas estranhas. Já parou para pensar como que essa criança vai se desenvolvendo? Como ela vai adquirindo alguns traumas, algumas limitações, algumas resistências ao longo do período que ela vai crescendo, na fase de adolescência, juventude e por aí vai. E muitos desses sentimentos negativos, dessas reações que a criança recebe por ter sido corrigida na frente das pessoas, ela vai carregando na fase adulta. E isso muitas vezes se reflete tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito empresarial, no âmbito de trabalho. E não é interessante que isso aconteça. Porque esse princípio que nós estamos aprendendo nos pergaminhos, ele não está restrito apenas a vendas. Ele abrange todas as áreas da nossa vida. Inclusive no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando você procura saudar o dia com amor no coração, quando você procura ver as coisas com amor, a sua postura muda. O tom das suas palavras muda. Os seus gestos mudam. O seu olhar muda. As suas reações
as adversidades mudam. Entendeu? Então, o conselho que eu daria nesse vídeo é o seguinte: se for precisar corrigir alguém, seu filho, funcionário, seja quem for, dê preferência a fazer essa correção no particular. Se for um caso muito extremo, que aí chame uma outra testemunha, tipo o pai ou um outro colaborador, mas de forma prática e direta, se for corrigir alguém, peregrino, faça isso no particular. Não faça isso em público. Deus não criou ninguém para ser humilhado por ninguém. Não precisa usar esses métodos, esse caminho, essa forma de agir. Agora, se for para elogiar, como diz aqui no livro, fale alto acima dos tetos. Ou seja, elogie de forma explícita para que todo mundo veja aquelas coisas boas que o seu filho fez, que o funcionário fez. Para elogiar, você não precisa ter medido. De forma resumida, a gente pode entender o seguinte: se for para criticar ou corrigir, faça isso no particular, discreto. Se for para elogiar, tenha a liberdade de elogiar em público. E assim, você vai observar que até a sua vida, a sua postura, o seu interior, vai viver a vida melhor, mais alegre, mais bonita. Você vai olhar a vida de forma mais bela. Tá bom? Se esse conteúdo foi relevante, você chegou até aqui, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa seu like, ativa os sininhos e vamos nessa jornada. Sempre melhorando a nossa vida um pouquinho mais. Kaizen, lembra? Melhoria contínua. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.